Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 14ª aula de Noções de Eletricidade e Eletrônica. Então, o que nós aprendemos na nossa última aula? Nós vimos sobre o mapa de Carnot, onde podemos chamá-lo de mapa K, vimos os circuitos combinatórios e vimos o display de 7 segmentos. Hoje, iremos iniciar o display de cristal líquido, que é um dispositivo que gera e emite energia luminosa conforme a corrente passa pelos segmentos individuais. Um display de cristal líquido, LCD, controla a reflexão da luz disponível. Essa luz pode ser a luz ambiente, tal como a luz do sol ou iluminação artificial. LCD reflexivo usa a luz ambiente. Então aqui nós temos uma representação deste display de cristal líquido, certo? Na imagem mais à esquerda, representa a configuração básica. Nesta outra imagem, nós temos um display aplicando-se a tensão entre o segmento e o black plane, certo? Que é este daqui. Que é uma placa ou uma estrutura de circuitos que suporta outras placas de circuitos positivos e as interconexões entre os dispositivos. Então, em qualquer caso, os LCDs obtiveram uma grande aceitação em virtude de seu baixo consumo de potência comparado com o dos LEDs, especialmente em equipamentos que operam com baterias, tais como calculadoras, relógios digitais, instrumentos eletrônicos portáteis de medição. Então, os LEDs têm a vantagem de apresentar um brilho maior, ao contrário dos LCDs reflexivos, são facilmente visíveis em áreas escuras ou pouco iluminadas. Então aqui nós temos uma representação do display de LED e uma representação do display de LCD. E nós temos o multiplexador, que é chamado de seletor de dados. Ele seleciona um dos diversos sinais de entrada e transfere para a saída. É um circuito lógico que aceita diversos dados digitais de entrada e seleciona um deles em um certo instante para a saída. O roteamento do sinal da entrada desejado para a saída é controlado pelas entradas de seleção, chamados de endereços. Então, aqui nós temos um diagrama funcional de multiplexador, ou também pode ser chamado de multi, certo? Então, as entradas e as saídas são representadas pelas setas mais largas. Aqui teríamos as duas entradas, as entradas de dados, e aqui teríamos uma única saída. Então, o multiplexador atua como a chave digital controlada de várias posições, onde o código digital aplicado nas entradas de seleção controla qual entrada de dados será chaveada para a saída. Então, aqui, a figura mostra um circuito lógico para um multiplexador de duas entradas de dados, I0 e I1, certo? E uma entrada de seleção S. O nível lógico aplicado na entrada S determina qual das portas AND, no caso essas daqui, é habilitada, de modo que seu lado passe pela porta O para a saída Z. A porta O seria essa, até chegar nessa saída Z, com esta expressão aqui, certo? E qual seria a aplicação dos multiplexadores? Circuitos multiplexadores encontram numerosas e diversas aplicações. E essas aplicações incluem seleção de dados e roteamento de dados. Aqui nós temos os demultiplexadores, que são chamados de distribuidor de dados. Um multiplexador recebe várias entradas e transmite uma delas para a saída. Um demultiplexador, que também pode ser chamado de demux, realiza a operação inversa, ou seja, recebe uma entrada e distribui para várias saídas. Então, aqui nós temos a representação de um demultiplexador, certo? Onde a figura apresenta o diagrama funcional dele. Nós temos uma entrada e várias saídas. E nesta figura aqui, nós temos o diagrama lógico para um demultiplexador, que distribui uma linha de entrada para 8 saídas, como vocês podem perceber.
Então, a única linha de entrada de dados I, no caso essa daqui, é conectada em todas as portas END, essas daqui, certo? Mas somente uma dessas portas será habilitada pela linha de seleção de entrada, certo? E aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me falem um pouco sobre o display de cristal líquido, para que serve o multiplexador e para que serve o demultiplexador. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos sobre o display de cristal líquido, vimos sobre o multiplexador, para que serve o multiplexador, vimos que ele também pode ser chamado de multi, que ele seleciona as várias entradas para uma saída, vimos aplicações de multiplexador e vimos também o demultiplexador ou demux, que ele faz a operação inversa do multiplexador. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.